Olá pessoal, boa tarde, aqui é o Elias, o grande ABC Esportes, pessoal falando do Paulistão, da Série A1, onde nós tivemos jogos do Água Santa e do São Bernardo Futebol Clube, onde as duas equipes, né, o Netuno jogando em casa, recebeu o Red Bull Bragantino, e o São Bernardo foi até Campinas, recebeu o Guarani, ambos ganharam, começando pelo Água Santa, né, ele venceu por 1-0 o gol do artilheiro Bruno Mezengo, Água Santa que vinha de várias vitórias seguidas, tinha perdido do Palmeiras no domingo, mas jogando de igual para igual, jogando muito bem, né? Perdeu porque realmente o Palmeiras é o melhor time do Brasil no momento, não só do estado de São Paulo. Claro que o São Paulo ainda joga hoje, perdão, São Paulo joga ainda hoje não. O São Paulo jogou, né, um pouco mais tarde, o Água Santa jogou às 3 da tarde, São Paulo jogando goleou entre de Limeira, ambos estavam empatados, São Paulo ainda continua líder, né? Mas o Água Santa está indo muito bem para um time que estava moralmente entregue, né, no início, né, reagindo, né, e mantém, né, a vice-liderança, né, no grupo B, que ainda tem o Guarani e o Mirassol, todos eles, só o Mirassol ainda joga hoje, né. Campanha muito, muito boa mesmo do Água Santa, de recuperação, né, o técnico Thiago Carpini ganhou voto de confiança, né, continua muito bem, né, desempenhando de fato um bom trabalho. Essa que foi a 9ª rodada. Né? E o Red Bull Bragantino, que não vence há 2 jogos, né, perdeu a sua liderança do grupo A para o Botafogo de Ribeirão, que tinha ganhado de São Bento na terça por 1-0. Ambos somam 14 pontos, mas o time de Ribeirão tem saldo de gol melhor. Falando do jogo, começou morno, as duas equipes estudando bastante, jogando em casa, o Água Santa teve a primeira chance. Completando 100 jogos, o volante Luan Dias riscou de longe, assustou o goleiro do Red Bull Bragantino, que se animou. O Água acabou se animando, trocando passe, ocupando o campo de ataque, com a marcação bem alta. O time dificultava a saída de bola do Bragantino, que já armava contra-ataque. E só surtiu efeito prático aos 38 do primeiro tempo, quando o Bruno Mezenga, né, abriu o placar. Recebeu o lançamento do Igor Henrique atrás da zaga e avançou. Dentro da área tirou o Andrés Hurtado da jogada e com categoria bateu cruzado para vencer o goleiro Maicon. Né? Teve revisão do VAR, né, por causa da posição dele na hora do passe do Mezenga, mas o gol foi confirmado. Antes do acabar o primeiro tempo, Lele cruzou o Bruno Mezenga, cabeceou no travessão, né? E quase ampliando para 2-0. No segundo tempo, o Red Bull Bragantino voltou mais disposto, precisava, né? Também, correndo atrás do prejuízo, o time voltou com muito mais fome. O Matheus Fernandes abriu os trabalhos em chute de distância para a boa defesa do Gabriel Mesquita. Para 10 minutos iniciais ficaram lá e cá. O Água Santa respondeu com o Patrick Bray, também de fora da área, um lateral experiente, bem rodado. Arthur cabeceou para dentro da área, né, pelo Bragantino, mas o Alejandro não chegou a tempo de finalizar. No contragolpe, Lele quase ampliou e na sequência o Gabriel Medina evitou o empate do Bragantino em chute de Thiago Borbas. Após essa blitz inicial, o Água Santa baixou as linhas e fortaleceu sua marcação. Sem conseguir furar o bloco, o Bragantino começou a encontrar dificuldades na finalização, nem mesmo quando o treinador Eduardo Caixinha, colocou 4 atacantes em campo. E aproveitando 2 contra-ataques, o Júnior Todinho quase definiu a partida, ele recebeu com as pontas dos dedos. O Michael desviou para o escanteio e no abafo o Red Bull Bragantino começou a levantar bolas na área e chutes de longe, porém nenhuma levou perigo real ao gol do Água Santa, que controlou o final e venceu mais uma partida. Esta que foi a 4ª vitória no campeonato do Água Santa. Próxima rodada para ambos, Red Bull Bragantino encara o Palmeiras, mas só na quarta-feira de cinzas, agora 21h35, no Allianz Parque, só isso. E o Água atua nesse sábado agora, às 16 horas, contra a Inter de Limeira, no Major Levi Sobrinho. Um jogo complicado, entre bem de 2 derrotas, né? Então vai querer reabilitar. Público, 1.950 pagantes para uma rede de R$ 32.055. O Sérgio Simões, auxiliar do Thiago Carpini, mandou Gabriel Mesquita, Reginaldo, Joilson, Didi, depois Marcondes, Gabriel Inocêncio, Cádio, depois Thiaguinho, Igor Henrique, Patrick Bray, depois Bruno Xavier e Luan Dias, Ronald, depois Lelê, depois Júnior Todinho e Bruno Mezenga. O Pedro Caixinha mandou o Red Bull Bragantino com Maicon, Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Luan Patrick, depois Guilherme Lopes e Natan, Matheus Fernandes, depois Prachedes, Jadson Silva e Gustavinho, depois Thiago Borbas, Arthur, Sorriso, depois Vitinho e Alejandro, depois Popó. E o São Bernardo goleou o Guarani, o Tigrão, 5-1, um show, verdadeiro show. O primeiro tempo foi 4-1, manteve a vice-liderança com 17 pontos atrás do Palmeiras, que tem 20 e ainda joga. Porém, o São Bernardo tem um jogo a menos, um jogo contra o Ituano, que não aconteceu nesse domingo por causa das fortes chuvas, né?
E o Guarani se complica um pouco, né, que vinha de 2 vitórias consecutivas, ficou com 10 pontos, em terceiro no grupo B. Esse regulamento é isso mesmo, tem que pontuar sempre, claro que não é fácil, né, mas acaba acontecendo essas coisas, né. Ganha uma, perde uma, muda drasticamente o posicionamento. O jogo foi marcado pela grande eficiência do São Bernardo. Em 10 minutos fez 2-0. Primeiro gol, na dividida na área, Matheus Barbosa e João Carlos com a sobra ficando para o chute de curva do Christian Barleta. A bola entrou no canto direito do Tony aos 6 minutos. Segundo gol começou no escanteio, desviado no primeiro pau, completado do outro lado por Matheus Hertz. Ele bateu no alto e quase sem ângulo, 2-0. O Guarani tentava impor seu ritmo mesmo tomando 2 gols. Porém, teve uma falha gritante do goleiro, Tony, né? O terceiro gol sendo uma falha do goleiro Tony, que saiu muito longe do pequeno para tentar segurar a bola, soltou, ela caiu, ela foi enrolada para o João Carlos para trás, de frente para o gol vazio, o Rodrigo Souza, capitão, bateu rasteiro, 3-0 aos 27 do primeiro tempo. O Guarani seguiu respondendo, quase diminuiu a cabeçada forte do Bruno José, que exigiu uma boa defesa do bom goleiro Alex Alves aos 39. Aos 43, Giovanni Augusto fez boa jogada na esquerda e cruzou, cabeçada forte de Genilson, né? Entrou no canto esquerdo Alex Alves, que dessa vez não impediu, 3-1. Aos 45, São Bernardo contou de novo com a sorte para chegar ao quarto gol na linha da grande. A João Carlos fez trabalho de pivô, que ele faz muito bem, por sinal, e rolou a bola para o chute de Henrique Lordelo. A bola desviou na defesa, ganhou altura e passou pelo Tony, 4-1. O segundo tempo começou intenso, com o Rodrigo Souza quase ampliando. No segundo minuto, o Jamerson cometeu uma falta dura e recebeu o segundo amarelo pelo Guarani sendo expulso. Uma desvantagem mais para o Guarani, né? E agora com 3 gols diferentes com um jogador a menos. E com isso, né, o técnico Moza foi poupar alguns titulares da exposição do gramado pesado, porque havia chovido muito, né, antes do jogo. Tanto Isaac quanto Giovanni Augusto foram substituídos. São Bernardo contra-ataque ampliou aos 28, quando o Matheus Regis fez o passe lateral dentro da área para o chute no alto de Christian Barleta. Bom jogador. Depois disso, o técnico Márcio Zarnari também passou a rodar o time. Nem tinha motivos para forçar tanto, né, com a vitória garantida, né. A torcida do Guarani começou a deixar o estádio, vaiando o time, mirando seus gritos pro técnico Mozart, né? Esse, por sua vez, se irritou com o Márcio Zarnadi. Os dois trocaram farpas na beira do gramado para completar a noite negativa. Aos 38, o zagueiro Luciano Castan foi expulso após cometer falta violenta e o árbitro ter sido alertado pelo VAR, né? Próximos jogos, né? Os próximos jogos de todos eles. Faltando 3 rodadas. O Guarani sai diante da Lanterna Ferroviária em Araraquara, depois pega a Inter em Limeira e fechando a fase diante do Palmeiras, né? E do outro lado, o São Bernardo pode confirmar sua grande campanha dos seus últimos 4 jogos. O próximo jogo será com o Botafogo, domingo às 4 da tarde em casa. Depois sai contra o Ituano, jogo adiado, contra o São Paulo Morumbi e fecha em casa com um clássico com o Água Santa. Tivemos um público de 4.197 pagantes, uma renda de R$ 54.910. O Mozart mandou Tony, Diogo Matheus, Alvarinho, Lucão, Luciano Castanho, Jamerson, Matheus Barbosa, Wenderson, Nicolas Careca, depois Giovanni Augusto, depois Mike, Isaac, depois Leandro Vilela, Bruno José, depois Lucas Marques e Genison. Márcio Zanardi mandou Alex Alves, Matheus Salustiano, Rafael Vaz e Helder, Alex Reinaldo, depois Romércio, Rodrigo Souza, depois Johnny Douglas, Henrique Lordeiro, depois Fernando Neto, Christian e Arthur Henrique, Matheus Herr, depois Felipe Marques, João Carlos, depois Bruno Azevedo. Grande campanha de ambos. Classificação: Grupo B, São Paulo 17 pontos, Água Santa 14, Guarani 10 e Mirassol 9. Né? Lembrando que o Mirassol ainda joga hoje. Né? E pelo grupo D, Palmeiras 20, São Bernardo 17, Santo André 13 e Portuguesa 9. Lembrando que São Bernardo tem um jogo a menos. Né? Tá bom, galera? Inscreva-se no canal, curtam, dê o seu joinha, temos Facebook, temos Instagram. Um grande abraço a todos. Valeu!